Olá, esse é o canal Exercícios de Criação Literária e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que eu recebi por e-mail, que é: quando sabemos que um texto está pronto? Eu já falei disso em outros vídeos, porque essa é uma grande questão para quem escreve. Como eu sei que tá bom? Como eu sei que eu já terminei? Em geral, eu falei sobre textos curtos, mas eu queria dar um exemplo nesse vídeo de um texto romance ou, digamos assim, uma novela, que é um romance curto, que é um livro que eu estou escrevendo agora e o título provisório é Uma Mulher Sem Ambição. E eu queria dar esse exemplo porque foi um texto que eu comecei sem plano nenhum. Eu simplesmente comecei e eu tive que descobrir a forma desse livro durante a escrita. Então, eu vou primeiro dar um contexto para vocês. Alguns anos atrás, quando eu terminei o Luciana e as Mulheres, deve ter sido 2015 mais ou menos, eu fiquei com vontade de escrever um livro de gênero policial. E eu pensei em duas opções: ou escrever um livro policial atual sobre um caso que aconteceu alguns anos atrás, que eu sempre me interessei, ou um livro policial de época, e a história que eu pensei é a história do crime do Poço, um crime que aconteceu em São Paulo em 1948. Eu comecei a organizar algumas ideias. A história no presente eu desisti porque ele era um crime muito violento e eu achei que eu não estava com vontade de mergulhar naquele universo de tanta raiva e tanta violência. E esse crime do passado eu desisti porque ele precisava de muita pesquisa e era uma fase que eu não tinha tempo livre para fazer a pesquisa antes de escrever o livro. Então eu desisti dessas duas ideias, só que essa desistência foi um processo que levou quase um ano. Eu fiquei um ano anotando ideias, fazendo sinopses, lendo, organizando material, que eu já expliquei nos vídeos que eu fiz sobre o início do processo de um romance. Então foi um processo que eu fiquei um ano juntando material e organizando ideias e eu desisti. Então vocês imaginam como é essa frustração de você desistir de um trabalho que você ficou um ano preparando. Mas eu pensei, eu preciso escrever logo, eu trabalho meio período, eu não tenho muito tempo livre, então eu vou escrever uma coisa que eu comece já, porque eu não tenho mais tempo para gastar, para ficar preparando algo que eu não vou talvez saber se eu vou aproveitar ou não. Então eu simplesmente comecei e escolhi uma ambientação que é muito familiar para mim, justamente para eu não precisar fazer pesquisa. Então eu comecei a escrever a história de uma mulher que é professora e que já trabalhou como roteirista de televisão numa certa época e ela abandonou essa profissão e ela está então numa fase pensando o que ela faz da vida dela. Veja, essa história tem semelhanças com a minha vida, certo? Eu sou professora hoje, eu já trabalhei como roteirista há muito tempo, mas o livro não tem nada de autobiográfico e nem sequer é uma autoficção, como dizem. Ou seja, embora eu tenha usado esse ambiente familiar, eu não estou falando sobre mim mesma, eu só usei esse ambiente como um recurso fácil para eu falar de um universo que eu conheço sem precisar de muito tempo de pesquisa. Bem, então eu comecei a escrever sem planos e fui escrevendo todas as coisas que eu achava legal no bairro, sobre a profissão, criei amigos para essa personagem, criei um trabalho, descrevi a escola que ela trabalha, falei de colegas de trabalho, enfim. Depois de alguns meses, não sei, uns 6 meses, eu devia ter umas 70 páginas escritas com várias cenas em vários locais, na família, no trabalho, nas amigas dessa personagem. Bem, nesse momento eu fiz uma pausa porque eu percebi que aquela história não estava indo para lugar nenhum. Eu comecei pensando que seria uma fase dessa personagem lembrar o passado ou da família dela através do pai dela e de um tio falecido, ou
das amigas através de uma amiga que vinha do exterior e queria comemorar 20 anos de formatura da faculdade. Então eu achei que essa história poderia ir por esses dois caminhos de lembrança do passado, mas isso não empolgou, não me convenceu, eu não consegui escrever sobre isso. Foram ideias que eu tive e que eu desisti. Bem, aí eu não sabia o que fazer com esse livro, quase desisti, quase joguei tudo fora. Aí uma conhecida minha falou, não, mas termina o livro, é importante terminar, se você já começou, termina. Então depois de alguns meses eu reli aquilo, eu achei que tinha coisas boas, mas que faltava tensão, faltava energia. Então eu tive a ideia de enxugar todo o texto, colocar ele no tempo presente, ele era escrito numa narrativa no passado, e fazer como se fosse um diário dessa personagem no presente. E eu anotei aqui para não esquecer, eu inventei uns namorados, uns paqueras e umas cenas de sexo e bebedeira nos bares, porque as primeiras 70 páginas tinha muito amigo, família e trabalho, mas não tinha nenhuma pimenta, não tinha nada excitante, picante. Então eu inventei uns novos personagens, cortei muita coisa de personagens que eu achei que iam dar em algo que não deu, então cortei essa amiga que veio do exterior, cortei tio, cortei várias coisas de família. E olha que eu tinha passado dias lendo sobre a história do Bexiga, porque eu achei que essa personagem tinha uma família que morava no Bexiga desde a época do avô. Bexiga é o bairro de São Paulo. Enfim, joguei muita coisa fora e recomecei a escrever nesse novo tom mais picante, mais rápido, mais irônico, e consegui chegar num texto de umas 110 páginas mais ou menos, que aí eu já achei que estava bem melhor, que tinha mais ritmo, era mais interessante. Bem, de novo, como eu já falei em outros vídeos, escrever sempre é um impulso e uma pausa, um impulso e uma pausa. Quando eu cheguei nessas 110 páginas, eu achei que aquilo não era a história completa, que era só, digamos assim, em termos de roteiro, o ato 1 e o ato 2, o começo e o meio da história, mas que eu ainda precisava escrever o final. Só que eu não sabia o que era esse final, porque eu tinha começado várias coisas e eu não sabia o que seria o mais importante ali para eu encerrar. Então, vieram as férias, né? Final. Na verdade, não foi nem as férias, foi em agosto do ano passado que eu comecei o lançamento do Luciana e as Mulheres, e eu não consegui escrever durante alguns meses porque eu tive muitas atividades durante esse lançamento. Perto das férias, eu reli o material, fiquei em pânico, achei que estava uma porcaria, quebrei a cabeça para pensar em como terminar aquela história, fiz uma escaleta, né, uma sinopse detalhada para imaginar como eu poderia ainda fazer esse ato 3 que eu achava que precisava. Fui para as férias meio insegura, achando que eu tinha resolvido, mas não muito. E daí no início do ano, eu peguei essa escaleta, essa sinopse detalhada que eu tinha feito do provável fim da história, reli tudo, e daí eu me dei conta que essa história não tinha que seguir em frente, que o que eu tinha escrito era o que eu queria escrever, tudo que eu queria dizer sobre aquilo estava lá, e que eu precisava então concluir, revisar essa história dentro dessas 110 páginas que eu já tinha escrito. E daí, relendo, eu vi que tinha uma cena com uma amiga, né? A personagem tem uma melhor amiga que ganhou mais dinheiro na vida, teve uma carreira, digamos assim, mais ambiciosa, cresceu mais, virou empresária. E essa personagem aparecia em duas cenas. Numa cena no início que a narradora estava meio desconfiada, vendo essa amiga com uma certa distância, porque essa amiga era muito empreendedora e a personagem se sentiu um pouco derrotada. E depois uma cena mais pra frente que eu escrevi, que as duas se reencontravam e o clima de amizade entre elas era mais verdadeiro e elas resgatavam coisas que elas tinham em comum da juventude. Bem,
Esse capítulo estava no meio da história, mas eu achei ele bonito e achei que ele tinha uma cara de final, de um bom final para aquela história. Então, finalmente, eu comecei, essa aqui vai ser a revisão semifinal, digamos assim, para deixar pronto o copião, que é uma palavra que eu vi de uma escritora, Maria José Silveira. Ela chama essa primeira versão do original de copião. Então eu estou fazendo a revisão para chegar nesse copião e eu resolvi usar esse capítulo, né, o segundo encontro com a amiga, como o final da história. Bem, então vejam, eu tinha uma história que eu achei que não tinha fim, mas então eu percebi que tinha um fim ali. E peguei um capítulo do meio e coloquei no final. E agora eu vou fazer o ajuste dos capítulos intermediários para ajustar o ritmo e ajustar os ganchos, para não prometer nada mais do que eu vou entregar, né? Para prometer algo que possa acabar nesse encontro das duas amigas. Isso para mim, que trabalhei muito com o roteiro, não é tão difícil assim, digamos que são ferramentas que eu domino, como dosar as informações para que algo que era começo vire meio, algo que era meio vire final, e como amarrar tudo isso. Foi uma coisa que eu adquiri com a prática, trabalhando muito em roteiro e nos outros livros que eu escrevi. Eventualmente um dia posso falar um pouco mais sobre isso, mas resumindo, o que eu queria dizer sobre isso. Quando a gente sabe que um texto está pronto ou está quase pronto, é a resposta que eu já dei outras vezes. Quando você não tem mais nada a dizer sobre aquilo e você acha que você já disse tudo que você tinha vontade de escrever sobre aquele universo, bem, então está pronto. Se você não quer mais escrever, ele está pronto. Mas estar pronto porque você acha que já disse tudo, não necessariamente está pronto para alguém ler. Então, você precisa fazer essa revisão e ajustar, dar um equilíbrio à história para que fique mais acessível, mais natural a leitura, para que uma outra pessoa entenda que aquilo que você queria dizer está com uma forma compreensível. Espero que esse final não tenha muito complicado, mas é algo que eu já falei nos vídeos sobre revisão. A diferença entre estar pronto para o escritor e estar pronto para o leitor, que é a fase de revisão, que é muito importante na composição de um livro. É isso, espero que essa história tenha sido proveitosa como exemplo para vocês. Tchauzinho e bom trabalho!